Tá? Nesse período aí de quarentena, né, que eu deixei de viajar todo final de semana, que eu viajava praticamente todo final de semana, para ir para algum lugar que estou morrendo de saudade de viajar, porque a aula presencial você é mais participante, mais coletiva, é, olho no olho, né? Aquela coisa do olho no olho, para mim, ainda faz falta, muita falta, né? Mas teve muita coisa boa nisso, né? Deu muito mais tempo de estudar, né? Então, acho que nunca estudei tanto na vida, acho que estou estudando mais hoje do que eu estudava quando era estudante, chamado estudante, né? A gente nunca deixou de ser estudante. Mas quando eu era chamado de estudante, eu acho que estudava menos do que eu estudo hoje, né? E eu gosto de estudar coisas muito variadas. Um dia, assim, eu chego às 6 horas da manhã no consultório, estudo até às 8. Tem dia que eu estudo geografia, né? Ontem eu estava estudando o relevo do Quênia, essas coisas assim, né? Então, cada dia a gente estuda uma coisa nova, tá? E eu gosto de diversificar tudo, né? Naquele livro que eu escrevi alguns anos atrás, chamado Verdade Quem Se Atreve, né? Então, a gente começa a questionar as coisas que aprendeu, né? Por exemplo, assim, eu que sou formado em ortomolecular há 36 anos, então eu comecei a ver assim alguns escritos meus de muito tempo atrás, de 36 anos não achei nenhum, mas assim de 20 anos, 22 anos, a gente vai arrumar uma gaveta, acha lá uma apostila e acaba encontrando assim coisas que a gente acha hoje completamente absurdas, né? Que a gente fazia há 20 anos atrás, né? E obviamente quando eu estudei naquele período, naquele momento, né, era uma verdade, né? A gente achava que aquilo era verdade e que aqueles elementos, as doses que a gente dava eram perfeitamente adequadas e eram a seu tempo, né? Possivelmente, se vocês gravarem essa aula aqui e escutarem daqui a 20 anos, vocês vão dar risada do que nós estamos falando hoje, né? Porque as coisas vão mudando, vão acontecendo, porque as verdades nunca são as mesmas. Sejam elas verdades sociais, a sociedade muda, os seus conceitos mudam, as verdades mudam. O que era bem-vindo, ou o que não era bem-vindo há 30 anos atrás, hoje é aceitável, né? Por exemplo, uma menina de 17 anos, há 30 anos atrás, beijar o namorado na frente do pai. Não era aceitável. Hoje é indiscutível, tem que aceitar, né? Eu nem estou falando de transar, né? Hoje em dia o pai antenado tem que levar a filha para o ginecologista aos 12, 13 anos, fazer um método anticoncepcional e, quem sabe, propor para essa filha transar na casa dele, né? Porque é mais fácil e mais seguro transar em casa do que transar por aí, no carro ou na rua, né? Então, isso é inconcebível, um pai oferecer isso para uma filha há 30 anos, né? São coisas que vão mudando, os conceitos vão mudando, os conceitos científicos, então, sem tamanho a mudança, né? A ciência, sem dúvida nenhuma, é a coisa que mais muda. E aí a gente pensa assim, né? Qual é a verdade que eu vou seguir? Se nada vai ser verdade, qual é a que eu acho que vai ser verdade? Já que tudo tem um monte de opiniões, né? Tem opinião para tudo hoje em dia, né? E são opiniões até díspares, né? Tem uma opinião contrária e qual que a gente vai achar que é verdade, né? Eu tenho uma técnica minha para eu ver a verdade que eu quero levar por um tempo, nem que seja por um dia, é eu achar que aquilo me convença. Se tiver lógica, se aquilo entrou no meu acervo e aquilo fez lógica, faz parte de mim aquilo. Até quando outra pessoa ou outro argumento foi dado e me convenceu ao contrário, né? Então, a gente tem que estar sempre de antena aberta, né? A gente tem que estar aberta para as coisas não só novas, como inovadoras, que é diferente uma coisa nova de uma coisa inovadora, né? Mas tem coisas que ficaram por aí, né? Tem coisas que mudam muito pouco, né? O que eu vou falar hoje, tem algumas coisas que mudaram muito, mas outras não mudaram tanto, né? Por exemplo, a tabela periódica desenvolvida por aquele russo Dmitry Mendeleev contém 99 elementos naturais que a gente tem na natureza. Depois foram feitos outros que são não estáveis e são artificiais, mas 92 são naturais. Tudo que nós percebemos e conhecemos em toda a nossa existência, desde uma pedra, uma nuvem, um anel, uma pessoa, até mesmo o que não vemos, o ar que a gente respira, que a gente não vê, né? São formados por poucos tipos de átomos, esses 92. Arranjados, obviamente, em padrões químicos
harmoniosos. Daqui a pouco nós vamos discutir por que teve essa harmonia, né? Muitos deles são sólidos, né, dos elementos, e alguns são gases, mas só 2 são líquidos, que é o bromo e o mercúrio. Alguns são conhecidos como ferro, oxigênio, magnésio, manganês, iodo, são conhecidos. Outros são completamente desconhecidos pela grande maioria das pessoas que não são ligadas à química nem à física, como ráfio, érbio, disprósio, procidímio, e aí vai, né? Então, um monte de não conhecidos. Aliás, eu acho que muita gente menos conhece do que aquele que conhece. Veja bem, 3 subpartículas atômicas, elétron, próton e nêutron, reunidas em padrões diferentes, fazem absolutamente tudo no universo. Se vocês quiserem ver assim, parece que o universo é minimalista. Tem coisa mais minimalista que toda a matéria do universo seja formada por 3 subpartículas atômicas? Os prótons e nêutrons ficam dentro do núcleo do átomo e os elétrons ficam na eletrosfera. Os prótons e nêutrons, eles não são sempre prótons, nem sempre nêutrons. O próton e o nêutron ficam trocando de carga um com o outro. O que é nêutron rouba a carga do próton, positiva, né? Por isso é próton, P de positiva. O nêutron, obviamente, é neutro, não tem carga. Então, o nêutron, que está neutro, rouba a carga do próton, por uma força. Podemos discutir essa força que faz com que o nêutron roube a carga do próton. E aquele próton que era próton vira nêutron, e o nêutron vira próton. Aquele próton que virou nêutron rouba de volta a carga que foi roubada dele. E aí fica um roubando a carga do outro incessantemente. A velocidade que isso ocorre, foi medido isso em acelerador de partícula, como o CERN, lá, por exemplo, não foi nesse que foi medido isso. Foi lá da americana, tá? Mas os aceleradores de partículas deram a velocidade que o próton e nêutron trocam de carga. A velocidade chega a 10 trilhões de vezes num segundo. Nós não temos ideia o que é trilhão, milhão, bilhão, né? Mínima ideia. Não temos ideia desses números. E na parte quântica e na parte astronômica, esse número é muito repetitivo, né? E a gente não tem a mínima ideia. Eu fiz uma continha uma vez para um aluno, para ele ter uma ideia de quanto é milhão, bilhão e bilhão. Eu fiz assim, 1000 segundos é aproximadamente 16,6 minutos. Lógico, é só pensar. 60 segundos, 1 minuto. 10 minutos, 600 segundos. Então, 16,6 minutos dá 1000 segundos. Tá? 1 milhão de segundos já pula para 12 horas. Olha a diferença que isso faz. 1 trilhão de segundos, 1 bilhão de segundos é em torno de 32 anos. Segundos é aproximadamente 20 mil anos. Então, a coisa é exponencial, né? Então, a coisa é grande demais. Então, a troca de carga elétrica entre prótons e nêutrons é na ordem de 10 trilhões de vezes num segundo. Tá? Isso gera uma força, que é chamada força forte ou força nuclear, que gera um tipo de uma força que faz unir as moléculas. Por isso que as moléculas são sólidas, por isso que o plástico é sólido, por isso que tudo que você vê aí é meio sólido, fora os líquidos, mas mesmo o líquido tem uma forma, né? A água tem uma forma de molécula, né? Óxido de próximo, óxido de deutério, óxido de trício. Então, tem uma forma mais ou menos arranjada e não varia tanto. Esses arranjamentos é dado por essa força nuclear forte que gera uma força que a gente chama gluon, que virou até uma subpartícula atômica, gluons, tá? Gluon vem de cola, mas imagine isso, cola, né? Fica até fácil de imaginar, tá? Por sua vez, os elétrons, que a gente esperava dentro do modelo da física padrão, que os elétrons giravam em torno do núcleo, né? Mas elas não giram. Elas simplesmente saem de um lugar e vão para outro, saem de um lugar e vão para outro. E esse aparecimento e desaparecimento dos elétrons na eletrosfera é na ordem de 6 sextilhões de vezes num segundo. Se 10 trilhões ninguém imagina quanto é de tão rápido, imagina 6 sextilhões. 6 sextilhões é infinitamente mais rápido do que 10 trilhões. Tá? E aí esses átomos essa carga fica gerando essas forças, né? Interessante isso, né? Quem deu essa força, nós podemos até
questionar isso. Podemos ver daqui a pouquinho, a gente vai falar sobre isso. Tá? Mas o próton, assim como o elétron e o nêutron, foram descobertos, primeiro eles foram descobertos em Cambridge, na Inglaterra, em 1932. Não foi uma coisa tão antiga, foi descoberto em 32, né? Tanto o próton, o nêutron, quanto o elétron, na Universidade de Cambridge. O número de prótons no núcleo do átomo é que dá o status do elemento que o representa, tá? Tanto as suas propriedades, como também o seu nome. Por exemplo, o hidrogênio é o primeiro da tabela do Mendeleev, tem 1 próton. O hélio tem 2, o lítio tem 3, e o 92 é urânio. Tá? Vamos só pular aí. Então, o número de prótons é que dá a massa atômica e dá o status, a propriedade e também o nome do elemento falado. Um elemento estável tem uma carga elétrica neutra. Então, o número de elétrons na eletrosfera tem que ser exatamente o mesmo número de prótons dentro do núcleo. Assim, o elemento é neutro. Tá? O número de nêutrons que está dentro do núcleo nem sempre é igual ao de prótons. Né? Então, aí tem uma grande diferença. Podemos falar disso daqui a pouco. Tá? Então, o número de prótons no núcleo tem que ter o mesmo número de elétrons na eletrosfera, para ser neutro. O número de prótons do núcleo dá ao elemento o seu nome. Né? Por exemplo, o hidrogênio tem 1, o hélio tem 2. Veja bem, se o hélio tem 2 prótons, e por consequência 2 elétrons, né? Um grupo de 2 prótons e 2 nêutrons faz o hélio. Tá? 3 núcleos de hélio são 6 prótons. Né? 3 núcleos de hélio, unidos pela força nuclear, fazem carbono. 4 núcleos de hélio, por exemplo, 8 prótons, né? Fazem o oxigênio, que a gente respira. 5 núcleos de hélio, 10 prótons, fazem neon. 6 núcleos de hélio fazem magnésio. 7 núcleos de hélio fazem silício. 8 núcleos de hélio fazem enxofre. Tá? Não há nenhuma diferença entre você ter 4 núcleos de hélio, não faz diferença entre 4 núcleos de hélio, 8 prótons, porque o hélio tem 2, né? E o oxigênio. É exatamente o mesmo próton, o mesmo nêutron, o mesmo elétron. Então, oxigênio, quer dizer, 4 núcleos de hélio fazem oxigênio. São a mesma coisa. É muito minimalista isso, né? O número de nêutrons sempre é igual, nem sempre é igual ao de prótons, como eu falei para você, né? Os nêutrons, eles precisam emprestar sua massa para ganhar a força nuclear através desses gluons que eu falei para vocês. Por exemplo, o mercúrio é conhecido como hidragínio, por isso você vai conhecer na tabela periódica que o mercúrio tem o símbolo da H maiúsculo, G minúsculo, HG, que não tem nada a ver com mercúrio, né? HG é mercúrio. Por que é mercúrio? Porque em língua grega ele era hidragínio, né? Por isso que o mercúrio chama HG, hidragínio. O hidrogênio, o mercúrio, tem 80 prótons e 80 nêutrons. Se nós retirarmos, por exemplo, 1 próton e 2 nêutrons do mercúrio, nós fazemos ouro, que é a história lá dos alquimistas, né? Parecia fácil pra caramba, né? Tirar um único próton, 2 nêutrons, você faz ouro do mercúrio. De onde veio essa harmonia necessária para arranjar esses átomos dessa forma tão simplista, capaz de fazer tudo o que existe no universo, né? E construir o mundo que se apresenta para nós. Não há nada de extraordinário nisso, muito menos espiritualista, muito menos religioso. Tá? As forças magnéticas e elétricas fazem os átomos se unirem formando moléculas. E essas moléculas se unem formando matéria que você conhece, desde uma lâmpada, um órgão, um organismo, enfim, tudo que você conhece. Tá? Então, de onde vem a força elétrica e magnética para isso acontecer? Veja bem, na formação do universo, bom, o universo tem várias teorias da sua formação. A teoria mais aceita pela comunidade física é a teoria do Big Bang, porque é matematicamente muito compreensível, porque descobriu que o universo está se expandindo, né?
E aí foi ver da onde que ele veio essa expansão, né? E se você chegar, se ele expandiu, em algum momento ele estava contraído. Se você retroagir o tempo e o espaço, porque cada vez que você retroagir o tempo, você retroage o espaço também, você vai chegar num momento em que tinha lá o tamanho de um único átomo que tinha tanta energia que explodiu e criou tudo que existe. Isso é chamado de Big Bang. É uma teoria, não é a verdade, nós não sabemos a verdade. E também existem outras, que eu também partilho, né? A teoria, por exemplo, de um buraco negro. Um buraco negro supermassivo, que nem esse que tem no meio da nossa galáxia, que é o Sagitários A, ele tem uma massa de 4 bilhões a massa do Sol. O Sol é tão massivo, tão pesado, vamos falar essa linguagem que não é física, mas só para vocês entenderem, ele é tão pesado que se você medir o peso, a massa, né? Porque peso teria que ter gravidade da Terra, mas vamos só trocar só para vocês entenderem. Todo o sistema solar, com o Sol, os 8 planetas, as luas, os asteroides, cometas, tudo que existe no sistema solar tem uma massa. A massa do Sol sozinho é 96% da massa de todo o sistema solar. Imagina, é gigantesco, né? Dentro do Sol cabe 1.300.000 terras de tamanho, não de massa. A Terra é de rocha, né? Mas cabe 1.300 terras dentro do Sol. E o Sol detém 96% da massa de todo o sistema solar. O buraco negro supermassivo, Sagitários A, tem 4 bilhões a massa do Sol. Imagine, é inimaginável. 4 bilhões a massa do Sol. Ele é tão massivo que afundou o espaço e criou um buraco negro. E para onde vai tudo que ele engole? Né? Vai para um outro universo. Então, pode ser que o nosso universo seja resultado de um hiper, mega buraco negro que estava num outro universo e fez o nosso através de um buraco negro. Essa é uma outra teoria. Outra teoria é que existem multiversos, vários universos, e ele se expande. E vamos imaginar que como o nosso universo está se expandindo, todos os outros que estão aqui ao redor do nosso, que também se expande, é uma onda, a expansão do universo é como se fosse uma onda de choque, igual uma bomba. A bomba, quando estoura a bomba, ela produz uma onda de choque. Aí quebra vidro, balança a cortina, né? Aquela onda de choque, né? Aí você vê no filme, quando a bomba estoura, o cara pula, voa um carro, né? Aquela onda de choque. Então, imagine o universo com a força que tem, o tamanho da onda de choque que tem. Tá? E outro universo também, como o nosso, né? Expandindo. Num determinado momento, um universo toca no outro. Quando bate um no outro, cria uma onda gigantesca de energia, capaz de gerar toda a matéria que a gente conhece. Tá? Porque E igual a mc ao quadrado, energia igual a matéria, né? Vezes a velocidade da luz ao quadrado, teoria, a equação mais famosa do Einstein. Né? Então, só para vocês terem uma ideia, que essa teoria da membrana, teoria M, teoria da membrana, teoria mãe, também eles chamam, né? Por isso M. Então, dá para vocês terem aí 3 teorias do início do universo. Então, na época da hiperinflação, quando o universo começou, nos primeiros segundos, o espaço cresceu mais rápido que a luz, né? Isso chama-se hiperinflação. E foi criado situações quase infinitas de possibilidade ao acaso. Como existe um infinito número de possibilidades acontecendo dentro dessa existência, uma pequena porcentagem deu origem a essas forças, como, por exemplo, a força magnética e a força elétrica. Né? Vamos supor assim, parece muito ao acaso, né? Mas veja bem, vamos imaginar que você pegou uma pedra da rua, que tem um peso, tem um formato, ela está quebradinha na ponta, tem um formato, e você quer achar uma pedra idêntica, com o mesmo peso, com o mesmo formato, com a mesma cor, tudo idêntico. Aí você pega um carrinho de mão cheio daquelas pedrinhas e joga no chão e tenta procurar uma igual. É muito possível você não encontrar. Lógico que não. É muito raro. A não ser que seja muita sorte. Tá? Mas dificilmente você vai encontrar, dentro aí de 500 pedrinhas que tem no carrinho de mão, você vai encontrar uma igual àquela que você achou. Mas aí você contrata um caminhão de pedras. Aí o caminhão de pedras vai ter um pouquinho mais chance de você achar uma igual. Mas ainda a possibilidade é muito rara. Tá? Aí você contratou uma pedreira gigante.
É possível que você encontre, mas ainda é muito raro. A probabilidade ainda é rara. Mas se você pegar um número infinito de pedras, uma hora você vai encontrar uma igual. Tá? Como lá, no início do universo, a coisa era infinita, infinitas possibilidades, surgiu várias forças. E a que dominou é a força elétrica e magnética. Né? Então, basicamente, isso é o acaso. Você consegue até teorizar isso. Né? Só para você ter uma ideia de números, você pode escrever o número 1000 com o 10 elevado à terceira. Né? Qualquer matemático sabe disso, qualquer estudante sabe disso. 1 milhão é 10 à sexta potência. Né? Um cientista chamado Edward Kästner, ele era um matemático americano, professor de Colômbia, em Ohio, que inventou em 1938 um número gigantesco, que é o 10 elevado a 100. E ele escreveu esse número 1, 10, daí 100 zeros. Tá? 100 zeros. Ficou ali um tempão escrevendo aquele número. Com 100 zeros seguidos. Né? E aí, ele deu para o sobrinho dele, que estava recém começando a falar, e perguntou que nome ele dava para aquele número gigantesco, escrito em várias páginas. E aí o menininho, recém começando a falar, ele disse Google. Google, com G-O-L no final, com Gol, de Gol brasileiro, Gol, né, o nome da aviação, G-O-G-O-L, Google. Tá? E o Google, que nós vemos hoje da internet, veio desse Google, tá? Que é um número gigantesco, né? Só que o Google escreve Google, né? E esse Google escreve com Go no final, né? E, então, é um número na centésima potência do número 10. Quando ele apresentou esse número astronômico para os livros de matemática, ele escreveu, o nome do livro dele é A Matemática e a Imaginação. Olha o nome do livro que ele tem, né? Edward Kästner. Após isso, ele acrescentou a potência 100, tá? De tudo isso. Então, ele fez um número que hoje é conhecido como Googleplex. Googleplex é o número 10 elevado ao Google. Tá? Então, imagine o número 10 elevado ao 10 na centésima potência. Né? Então, chama-se Googleplex. Tá? Googleplex é esse número. Se você for ver o número de átomos que tem no universo, átomos, é 10 elevado a 80. O número de todos os átomos do universo chegou a 10 a 80. Então, o Google, que é 10 elevado a 100, é muito maior que todo o número de átomos de todo o universo. Olha que o corpo humano tem 8 octilhões de átomos. Tá? Só para você ter uma ideia, só um corpo humano. Imagine todas as pedras, planetas, estrelas, tem 10 elevado a 80 de átomos. Então, o número Google é realmente muito grande. O Googleplex é ainda infinitamente maior que o Google. Né? Se você pensar no Google, tá? No Googleplex, e dizer que ele é gigantescamente grande, quase inimaginavelmente grande, ele ainda está muito mais perto ou quase próximo ao zero do que ao infinito. Só para vocês terem uma ideia, em astronomia, o que é essa história de fazer as forças, de fazer a força forte, a força eletromagnética, a força elétrica, que tinha, no momento do Big Bang, infinitas possibilidades. Tá? Então, as forças foram ao acaso, até para você estudar isso. Em biologia, tudo o que conhecemos é montado por 4 bases, né? Por 5 bases. 5 bases. Esse alfabeto da vida tem 5 letras: adenina, guanina, citosina, timina e uracil. Todos os seres vivos leem 4. Alguns lê 4 com adenina, guanina, citosina, timina, e outras lê adenina, citosina, guanina, que repete, né? E em vez da timina, uracil, que é no caso dos vegetais. Mas toda a vida biológica da Terra sabe ler esse alfabeto de 5 letras, tá? Todas as palavras escritas no livro da vida foram escritas com essas 5 letras. O mais impressionante é que absolutamente todo ser vivo é alfabetizado para ler esse livro. Tá?
Todo mundo sabe ler esse livro. E o que mais instiga a quem quer ler, toda a vida executa exatamente o que está escrito nesse livro, de 5 letras. E essas 5 letras se reúnem 3 a 3. Por exemplo, se eu pegar adenina, 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 eu vou fazer um aminoácido chamado fenilalanina. Se eu pegar citosina, timina, guanina, eu faço serina. Se eu pegar citosina, timina, adenina, eu faço a ornitina. E assim a gente vai fazendo os aminoácidos. O resto eu não lembro, né? Eu só lembro desses. Porque são, digamos, combinações que vai fazer todos os aminoácidos que você conhece. E uma sequência de aminoácidos, imagina assim, adenina, adenina, guanina, timina, citosina, timina, guanina, citosina, uma cadeia de aminoácidos capaz de gerar uma informação, é um gene. O que é gene? Gene é uma cadeia de aminoácidos capaz de gerar uma informação. Todos os aminoácidos são formados por 3 bases. Tá? Então, todo o livro da vida executa exatamente o que está escrito no livro. Nenhum ser vivo executa errado. Tá? Pode ser que tenha parasitas nesses códigos, como vírus, essas coisas podem dar esse tipo de problema. Né? Tá. Então, a vida é formada dessa forma, com 5 letras, e dessa forma aí. Tá? O Sol é uma estrela central do sistema solar. Todos os outros corpos solares, como planetas, anões, asteroides, cometas, poeira, bem como todos os satélites associados a esses corpos, giram ao redor dela. Né? E lembrar que ela é responsável por 96,86% da massa de todo o sistema solar. O Sol possui uma massa 332 mil vezes maior que a Terra. Então, o Sol pesa 332 vezes mais pesada que a Terra e cabe dentro dela 1.300.000 terras. O interior do Sol tem uma temperatura de 3 trilhões a 15 trilhões de graus Celsius. Tá? Então, essa pressão faz com que as coisas vão acontecendo dentro do Sol. Né? E aí ele vai apertando e vai fazendo toda a massa da Terra. Né? Toda estrela inicia sua reação de fusão nuclear fundindo hidrogênio com hélio, porque hidrogênio é muito mais abundante, tem um só próton, o hélio já tem 2. Né? Então, funde a pressão, a temperatura, e a pressão vai juntando na funde. Quando fundiu o hidrogênio e formou hélio, ela acende. Acende, porque acende, que eu falo assim, né? Ela começa a produzir energia. Então, a estrela começou a acender. Né? Quando a pressão e a temperatura são suficientes para fundir o hidrogênio e hélio, essa estrela começa a produzir energia e vai até o final da vida dela. Quanto maior a estrela, mais curta a vida dela é. Quanto menor, mais longa a vida dela é. Então, as estrelas passam a vida inteira de milhões e até bilhões, e em alguns casos, trilhões de anos produzindo energia de fusão nuclear. A maioria das estrelas dura um pouco, porque a pressão e a gravidade, a temperatura são maiores e as reações são mais intensas e mais rápidas, assim, gasta mais combustível nuclear. Então, as estrelas maiores vivem menos. É como se comparar a pessoa gorda. A pessoa gorda mais pesada vive menos que o magro, só para vocês entenderem. Não sempre. Tá? No caso das estrelas, sempre. Tá? As gigantescas explosões oriundas da fusão nuclear expandem a estrela. Então, a estrela vive num equilíbrio. Lá dentro está explodindo, fazendo ela expandir, e a gravidade fazendo ela contrair. Então, existem essas duas forças. O nosso Sol, por exemplo, ele está estável há alguns bilhões de anos e vai ficar assim mais uns 4 ou 5 bilhões de anos, entre a contração, a força da gravidade e a força da explosão. Quando a estrela vai diminuindo o seu combustível, gastou todo o hidrogênio, né? Ela começa a contrair, porque a explosão diminui, ela contrai. Quando ela contrai, a temperatura aumenta brutalmente, e a força dentro do núcleo da estrela aumenta muito. Ela começa a fundir hélio, e aí funde hélio em alguns daqueles elementos que eu falei para você. Normalmente ele funde em carbono, porque junta dois hélios, funde carbono, né? Que 2 núcleos de hélio vira carbono. Então, ele começa a fundir carbono.
Quando uma estrela com massa de 100 vezes ou mais, 100 vezes ou mais a massa do nosso Sol, ela gasta inicialmente muito rápido o hidrogênio, e aí a expansão diminui, ela contrai e começa a fundir hidrogênio em carbono. E magnésio, às vezes, se a estrela for muito massiva, muito pesada, né? Tá? Isso pode durar aí uns 25 milhões de anos, numa estrela que seja 100 vezes a massa do Sol, né? Quando o carbono se torna escasso no núcleo, a estrela contrai e aquece muito ainda, fundindo 2 núcleos de hélio em neônio. Tá? Isso dura cerca de 1 ano. Em seguida, vem a fusão de 2 núcleos de neônio, formando oxigênio, que dura 6 meses. Tá? Aí, a estrela expandiu, gastou o neônio, fundiu em oxigênio, tá? E a pressão vai lá de novo, né? Ela tem força, ela tem tamanho, ela tem peso. O nosso Sol já não. O nosso Sol, ele vai chegar numa época que fundiu hélio, gastou hélio, ela aperta e daí funde em carbono. Aí quando ela vai fundir em carbono, ela estica, fica gigante, 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 vai ter engolir a Terra, para você ter ideia, fica gigante vermelho. Aí a hora que acaba essa fusão, ela não tem força, não tem peso, não tem massa suficiente para fundir carbono em ferro. E aí ela fica lá sempre em carbono. O Sol nosso vai virar o tamanho da Terra, quer dizer, ela vai encolher 1.300.000 vezes, vai ficar extremamente pesada, formando um diamante do tamanho da Terra, porque o carbono é diamante, né? E ela vai ficar dessa forma por mais de 2 trilhões de anos, como chamado de anã branca, né? Esse é o nosso Sol. Mas uma estrela de 100 vezes a massa do Sol, ela vai fundir, por exemplo, o carbono em oxigênio de silício. Tá? Quando ela funde silício, ela dura pouquinho, menos de um dia. Tá? E aí, fundiu o silício, ela contrai. Tá? E aí ela funde ferro. Quando o silício se transforma em ferro, isso dura segundos, ou no máximo 1 minuto, e a estrela explode. Aprenda uma coisa, toda estrela que funde ferro explode. Não tem condição, a força da expansão é tão grande que a estrela não consegue sobreviver. Formou ferro, explodiu. Na explosão dessa estrela, ela é chamada também de explosão de supernova. Essa explosão forja, pela pressão inicial e pela força do deslocamento e temperatura, muito dos outros elementos formados pela tabela do Mendeleev. A depender do tamanho inicial da estrela, ela pode formar até ouro, com 79 prótons. Ela consegue até forjar ouro. Então, esse ouro que você tem no anel, esse ouro veio lá daquela estrela que explodiu, porque aqui na Terra não tem força suficiente para fazer ouro. Tá? Então, todo o ouro que nós conhecemos veio de uma estrela que explodiu, e todos os elementos também, né? O ferro, o silício, todos os minerais que nós dependemos dele, tá? Veio de uma estrela que explodiu. Tá? Até o ouro uma estrela consegue fazer. Quando uma estrela massiva explode em um evento chamado supernova, ela espalha quase todo o seu material para o espaço, formando uma nebulosa. E essa nebulosa, que contém todos esses elementos, até o ouro, em alguns casos, é berço para a formação de novas estrelas, novos planetas, né, novos sistemas estelares. Então, quando o nosso Sol formou, já tinha sido muitas supernovas explodido e que daí banhou todo o nosso sistema solar com esses minerais que tem na Terra aqui, né? Bom, quando a estrela explode, fica um carocinho, tá? Imagine, uma estrela gigante que tenha 100 vezes a massa do Sol, normalmente ela é gigantesca em termos de tamanho. Ela é 1 milhão de vezes maior que o Sol, às vezes, tá? Em tamanho, e 100 vezes a massa do Sol. Então, quando ela explode, jogou tudo aquilo para uma nebulosa e ficou um carocinho. Esse caroço que sobra é muito massivo, ele é extremamente, inacreditavelmente massivo, pesado. Esse caroço tem de 14 a 21 quilômetros de diâmetro, uma pequena cidade, tá? Uma cidade de 14 quilômetros de diâmetro. Tá? Imagine uma estrela, né? Dentro do Sol cabe 1 milhão de terras, dentro de uma explosão de supernova, que era uma estrela maior, que tinha até 1 milhão de vezes maior que o Sol, né? Imagine, virar uma coisinha do tamanho de uma cidade, tá? Com massa
de 1,4 até 3,3 massas solares. Esse 1,4 até 3,3 massas solares deixa eu ver se eu lembro o nome do cara, é um indiano, ele fez chama número de Kasachendra, não é? Como é que é o nome? É um indiano lá, até ele fez 100 anos agora esses dias aí. Faria, né? Porque ele morreu, né? Até foi uma festa em nome dele. Chandrasekhar, lembrei. Limite de Chandrasekhar é de 1,4 até 3,3 massas solares. Se essa estrelinha, essa coisinha que ficou de 14 a 21 quilômetros, ficou mais pesado que 3,3 massas do Sol, imagine 3 massas do Sol numa cidade. Pra você ter ideia, se você pegar uma concha, essa concha de feijão, se você pegar uma concha com material de uma estrela dessa, ela pesa tanto quanto a Lua, uma concha. Olha o peso que tem, tá? Então, ela pesa de 2,4 a 8 octilhões de toneladas, só para você ter uma ideia. Tá? Se ela pesar mais que 3,3 massas solares, mais do que 8 octilhões de toneladas, ela afunda no espaço e vira um buraco negro. Quando ela não vira um buraco negro, ela chama estrela de nêutrons. Por que estrela de nêutrons? Porque a força da gravidade juntou tão rápido, os elétrons entraram dentro do núcleo dos átomos e se encontraram com os prótons. E próton anulou sua carga, porque o próton é positivo, o elétron é negativo, juntou os dois, tudo ficou neutro. Então, por isso chama estrela de nêutron, porque tudo é neutro dentro do núcleo desses átomos, tá? Então, chama-se estrela de nêutron. Então, uma conchinha dessa estrela de nêutron é igual à massa de uma lua inteira, tá? Só para vocês terem uma ideia, então, até 3,3 massas solares, esse caroço chama estrela de nêutron. A pressão foi grande o suficiente para esmagar os elétrons contra os prótons, tornando neutro, né? Se esse caroço tiver mais de 3,3, vira um buraco negro, tá? Que é o limite lá que eu lembrei de Chandrasekhar. Chandrasekhar é o nome do hindu lá, que deu esse limite de 1,3 a 3,3, 1,4 a 3,3 massas solares. As estrelas de nêutron podem ser de 3 tipos. Pulsar, quando elas giram caprichosamente num período determinado de tempo e muito rápido, de 1 segundo de duração, então ela gira de cada segundo e pode girar até de 10 a 20 milissegundos. E quando ela gira, ele emite onda de rádio. E quando você vê a luz dela, parece um pulso. Você pode até cronometrar, é extremamente preciso, chama pulsar. Então, essa estrela de nêutron, com o nome de pulsar, ela é pulsar porque ela gira em períodos exatamente cronometrados e chama pulsar. Tá? É como se a estrela pulsasse, daí o nome, né? A estrela de nêutron do tipo quasar são estrelas de nêutron que ejetam raio-x e pode superar com facilidade muitas estrelas conhecidas e são quase 200 vezes mais luminosas que uma estrela comum. Então, um quasar, ela emite raio-x e ela é mais luminosa que muitas estrelas. É mais luminosa que o nosso Sol, por exemplo. Tá? Então, uma estrelinha de 14 quilômetros é mais luminosa que o nosso Sol. Então, o quasar vem do nome quase-estrela. Deram esse nome, né? Quasar, quase-estrela. Outro tipo de estrela de noite são os magnetares, cuja a conservação do movimento angular... Como é que eu vou explicar isso? O movimento angular de uma estrela, ela gira numa velocidade tão alta que emite pulsos de raio-x, gerando um campo magnético impressionantemente intenso, por isso chama magnetar. Altíssima rotação, de milhões de vezes por segundo, o movimento angular, esse movimento angular ela fica girando assim, né? Esse movimento angular gera um campo magnético de uma magnitude extremamente precisa e assim ativa o mecanismo que amplia a intensidade do campo magnético por 100. Esse movimento angular, ele amplia o campo magnético da estrela por 100. Então, o pulsar, o quasar e o magnetar são os 3 tipos de estrela de nêutron. Quando 2 estrelas de nêutron, ou uma estrela de nêutron e um buraco negro estelar, o que é um buraco negro estelar? O buraco negro estelar é um buraco negro feito por uma estrela.
O buraco negro que está no centro das galáxias são buracos negros supermassivos. Tem até 4 bilhões ou mais de massas solares. Tá? Aqui, no caso, um buraco negro estelar tem de 3,3, que é o limite de Chandrasekhar, até 30 massas solares. Né? E ele afunda o espaço e tem um buraco negro estelar. Né? Não tem comparação com o buraco negro supermassivo. Né? Então, quando duas estrelas de nêutrons e um buraco negro se fundem, eles ficam girando, girando, daqui a pouco fundem, batem um no outro e fundem. Tá? Num sistema binário, a explosão de uma estrela de nêutron com outra estrela de nêutron chama quilonova, explosão de quilonova. Quando uma estrela de nêutron e um buraco negro se fundem, chama macronova, explosão em macronova, ou também chamado de supernova de processo R. Tá? Bom, por que eu contei toda essa história para vocês? Quando essa estrela de nêutron, que é uma coisinha pequenininha, do tamanho de uma cidade, pesa até 3 vezes o Sol, né? Massiva, pesada. Quando elas se chocam, elas formam os elementos mais pesados, como mercúrio, tálio, chumbo, bismuto, polônio, astato, radônio, frâncio, rádio, actínio, tório, protactínio, urânio. Urânio é o último, né? Urânio é o 92, tá? Então, ela vai formar todos esses metais que tem aqui na Terra. De onde foram formados? Na explosão de quilonova, que é estrela de nêutron com estrela de nêutron, ou na explosão de macronova, que é uma estrela de nêutron e um buraco negro. Tá? Então, os elementos mais pesados são formados por essa atividade estelar, né? E aí nós ficamos aqui recebendo todo esse material que nos foi dado, né? Lembrar que, em termos de ressonância, tudo no universo nos parece que gira, que vibra, oscila, né? Vibração é quando é uma coisa molecular e oscilação é quando uma coisa é atômica. São definições, tá? Vamos falar assim. Até daria para nós tocar, provavelmente o universo não passa de um fenômeno oscilatório, por uma afirmativa assim, com certeza. Tá? Vamos trocar o advérbio provavelmente por toda certeza, né? Vamos falar isso. É complicado, às vezes, para um leitor muito pouco letrado em física ou um aluno que vai entender um universo pulsante que oscila e vibra. Né? Por exemplo, nós estamos oscilando. Nós, por exemplo, apagamos e acendemos, apagamos e acendemos, apagamos e acendemos, apagamos e acendemos, em torno de 3 bilhões de ciclos por segundo. Então, 1,5 bilhão de vezes nós existimos e 1 bilhão de vezes e meia nós não existimos. Então, existimos, não existimos, existimos, não existimos, não, fica piscando, nós ficamos piscando. Somos, não somos, somos, não somos, dessa forma. Por que nós vemos todas as coisas dessa forma, que a gente vê como se sempre existisse? Por exemplo, esse copo aqui que eu tomo água, parece que sempre está existindo. Ele não está desaparecendo e aparecendo, desaparecendo e aparecendo. Ele sempre está aparecendo. Porque o olho humano, não só o humano, o olho dos animais também, ele tem um efeito cinemático, é chamado assim, efeito cinemático, em que você emenda uma imagem com a outra, né? É tão fácil de enganar o olho humano no efeito cinemático, e depois foi colocado esse efeito cinemático, porque os filmes, antigamente, quando eram gravados com filmes de fita, né? de cromo, cobalto, cromo e selênio, aquela fita antiga de gravação, era uma sequência de fotos, né? Então, batia uma foto, batia uma foto, batia uma foto. Aí, quando você passava ele numa relativa velocidade já programada, aquelas imagens se emendavam. Por que elas se emendavam? Você não via uma foto, depois outra foto, depois outra foto, porque o teu olho emendava uma imagem com a outra e fazia a coisa, parece, em movimento, né? Então, por causa de nós emendarmos uma imagem na outra, essa propriedade da visão chamou efeito cinemático em relação ao cinema, né? A parte do cinema mesmo. É essa parte do cinema que tem tido, né? Deixa eu ver se eu acho aqui uma coisa interessante. Eu gostaria de comentar com vocês as frequências dos minerais, né? Por exemplo, o cálcio tem uma frequência de 422,7 Hz, o potássio 766,5, o sódio 586, o zinco
213,9, tá? É isso que a fisicoquântica faz com o remédio, pega essa frequência e coloca nos remedinhos, é frequencial, por isso que o remédio é frequencial, né? É muito interessante esse tipo de estudo, para vocês perceberem como é que é feito os remedinhos da fisicoquântica, né? Bom, uma coisa que eu gostaria de comentar com vocês é que a nossa inteligência vai depender de várias coisas, inclusive desses metais, né? Que nós temos no mundo, que nos serve, né? Então, essas frequências é que estão por aí, né? Nós temos consciência das coisas através dos metais, né? Então, por exemplo, quando você toma um remedinho chamado Perceptum, lá da fisicoquântica, você melhora a tua percepção. Quanto melhor a tua percepção, melhor a tua consciência. Porque da onde vem tua consciência? Da tua percepção. Você só é consciente daquilo que percebe. Se você ficar desmaiado, você perdeu os sentidos, né? Até diz, fulano perdeu os sentidos. Então, você não está vendo, não está ouvindo, não está sentindo tato, nem paladar, nem olfato. Você perdeu os sentidos. No momento em que você perde os sentidos, você perdeu toda a consciência do que é consciente para você. Tá? Não, nós não estamos falando aqui da consciência cósmica, consciência espiritual, não. Nós estamos falando da consciência, de você estar consciente. Tá? Quando você está consciente, é porque você está percebendo as coisas, tá? Através dos sentidos. Os sentidos trazem para a tua mente e a tua mente constrói aquilo que você foi ensinado, que é a consciência. Tá? A consciência é uma leitura da mente. Tá? E a mente vem de coisas virtuais, não são reais. O olho não vê imagem, o olho percebe luz, emite um sinal eletroquímico que no cérebro lida esse sinal elétrico como uma imagem. Quem constrói a imagem é a tua mente, que está dentro do córtex cerebral. A imagem é construída e a tua consciência diz, isso é isso. Ela rotula. Por exemplo, isso aqui é um copo. Então, bateu a luz aqui, entrou na visão, a visão emitiu um sinal elétrico que foi para o córtex occipital, e o córtex occipital fez essa imagem, a consciência diz copo, tá? De plástico, já vou dizendo, da fisicoquântica, tá aqui. Então, ele vai rotulando. O teu olho, o teu ouvido não ouve, ele simplesmente, o ar deslocado, quando você fala ou tem um som, desloca o ar, que deforma o tímpano, que emite um sinal elétrico para o córtex parietal, e aí você forma uma palavra que você acha que é isso. Tá? O tato, você não toca nada, porque os elétrons repelem um ao outro, então o que você sente como toque é força de repulsão. Essa força de repulsão pressiona os corpos de Pacini, emite um sinal elétrico para o cérebro e estão tocando aqui. Bem, na verdade, não tocou. Simplesmente foi a força de repulsão que deformou o corpúsculo de Pacini e fez com que o teu cérebro interpretasse isso como toque ou como tato. O paladar e o olfato, a mesma coisa. Você come ou cheira alguma coisa, as papilas linguais ou o interior do nariz emite um sinal eletroquímico para o cérebro e fala que isso é um gosto, isso é salgado, isso é doce, isso é amargo, isso é azedo, ou tem cheiro de flor, tem cheiro de camomila, tem cheiro de limão. Então, mas tudo que o teu cérebro interpreta é eletricidade. Eletricidade. Só eletricidade. Tá? O teu cérebro não percebe nada a não ser eletricidade. Tá? Então, diante dessas coisas, a tua percepção melhora a tua consciência. Quanto melhor os sentidos, melhor a consciência. Existe um remédio da fisicoquântica chamado consciêncios, que é uma coisa muito mal usada. O consciêncios não é para aumentar a tua consciência, você fica consciente. É para aumentar, sim, aquela consciência etérea, né? De você ter consciência da humanidade, consciência do bem, consciência de quem você é. Você sabe que nós nascemos perfeitos. Até por isso que muitas religiões dizem que nós somos imagem e semelhança a Deus. Deus, concebido pelo Império Romano, que veio de Zeus, que era o Deus mais perfeito de todos os deuses do Império Romano, que o Deus Zeus não era do Império Romano, mas foram trazidos para o Império Romano, né? Zeus é grego. E aí, Deus perfeito. Aliás, ninguém concebe um Deus que não seja perfeito, né? Se Deus tiver imperfeição, não é Deus.
E as religiões dizem que nós somos imagem e semelhança a Deus, a perfeição. E se você for ver, nós somos. Tá? E esse consciência é que vai te trazer essa sensação da perfeição. Eu vou explicar uma coisa para vocês entenderem isso. Tá? Então, nós nascemos para ser bondosos, para ser carinhosos, para ser fraternos, para ser honestos, para não ter preocupação, ansiedade, angústia, agitação, hipersensibilidade, melancolia, depressão. Nós não fomos feitos para isso. Nós somos perfeitos. Tá? E diante dessa perfeição, qualquer coisa que altere essa perfeição, o teu corpo vai responder com algum tipo de alteração. Vou te dar um exemplo. Conhece aquela máquina da polícia chamada polígrafo? O polígrafo é uma máquina que tem alguns sensores que detectam se você mentiu. Então, contração pupilar, frequência cardíaca, frequência respiratória, ereção de pelos, tem vários sensores, né? Então, quando o delegado lá pergunta, por exemplo, você esteve com a vítima no dia do assassinato, e aí você teve, vai mentir para o delegado, diz, não, não tive, aí a máquina vai lá e muda e acusa que você está mentindo. Por quê que a máquina percebeu que você mentiu? E por que que você mudou a ponto da máquina captar a tua mudança? Porque você não foi feito para mentir. Você foi concebido pela natureza para falar a verdade. A mentira não é uma coisa divina, não é uma coisa do ser humano. O ser humano nasceu para falar a verdade. Agora, imagine se uma mentira altera teu corpo. Imagine um cara preocupado dia e noite, um cara lá da agricultura que é preocupado se chove, se não chove, se vai cair granizo, se o preço do soja caiu, se o preço do insumo aumentou, o dia inteiro ele vai estar bem? Não, né? E aí, imagine raiva, ressentimento, mágoa, angústia, qualquer coisa, você não foi feito para isso. Então, o consciêncios da física quântica foi feito para te deixar com essa consciência humana, para adequar você ao ser humano mais perfeito, mais adequado à consciência etérea. Para você melhorar a consciência, de você estar consciente, melhorar os sentidos, o nome do remédio é Percepto, para você melhorar a percepção, que é através do cobalto. O cobalto dá muita percepção visual e auditiva, que 90% de tudo que você percebe e vai para a tua mente vem da visão e da audição. Tá? É tão comum a visão, e a visão é bem maior ainda que a audição. Eu diria que a audição detém 70% de toda a tua realidade. É visual. O cego desenvolve com o tato, com a audição, ele vai desenvolvendo. Ele vai ficar devendo, não vai conseguir captar tudo que uma pessoa que enxerga capta, mas ele consegue, pelo menos, compensar em algum grau. Não todo, mas em algum grau. Mas na nossa cultura, é tão importante a visão que você troca a visão por outro sentido. A pessoa diz assim, cheire aqui para você ver. Assim, mas você vai cheirar para ver, né? Cheire aqui para você ver. Prove aqui para você ver. Né? Então, tem uns que dizem, veja aqui para você ver. Né? Tem um monte de visão, né? Porque a visão é 70% da tua realidade. Tá? Por isso que a gente vai ficando velho, vai diminuindo a visão com a presbiopia, catarata, glaucoma, lesão de mácula, né? E vai perdendo a realidade. As pessoas que perdem um pouco da audição e da visão ficam retardados, vão acelerar o processo de demência. Tá? E se você pega uma pessoa que está meio demente, né, porque ela não escuta direito, você fala com ela, daqui a pouco ela já nem fala, porque todo mundo vai gozar dela, ela fica sem a realidade e começa a diminuir a cognição dela. Aí ela compra um aparelhinho auditivo ou usa lá o nosso ouvinho, né, mais um pouquinho de nefro, que é rim, de filter, que é rim, para melhorar o rim, porque o rim empresta energia para o ouvido, tá? Ela começa a melhorar o ouvido e ela começa a melhorar a realidade dela. Tem pacientes que melhoram da demência, você curando os órgãos de percepção e aqueles que dão energia para os órgãos de percepção. Por exemplo, quem dá energia para o olho é o fígado. Então, se você quiser curar uma doença do olho,
ou melhorar a visão, você vai dar visualis, que é o biofator do olho, e mais fígado, porque o fígado vai emprestar energia para o olho, tá? Então, dessa forma, você vai adequando as coisas dessa natureza. Então, nós somos partes do universo, né? Como nós estamos, digamos assim, falando hoje, né? Então, todo o átomo do teu corpo veio de uma estrela que explodiu, ou de uma estrela que explodiu, ou da explosão que chama supernova, aquela estrela massiva supernova, ou de duas estrelas de nêutron na quilonova, ou de uma estrela de nêutron em um buraco negro da hipernova, né? Então você tem aí tudo veio disso, né? E o mais interessante de tudo, e o mais poético, Lawrence M. Krauss é o nome do cara, né? Ele disse assim, tá? Que a coisa que mais deixava poética a física, que a física quase não tem poesia, é que possivelmente, até para trocar o possível por quase certo, que os átomos da mão direita dele veio de uma estrela diferente dos átomos da mão esquerda. Então, é poético mesmo, né? Então, Lawrence Krauss, ele tem um livro muito bonito de física, né? Como é que é o nome? A realidade mostra como as coisas são feitas. É o nome do livro do Lawrence Krauss. Como a realidade, desculpa, a realidade mostra como as coisas são feitas. É o nome do livro do Lawrence Krauss. Muito bonito e muito poético esse livro, tá? Bom, é lógico que essa aula é chata, né? Porque fala de física, ninguém gosta de física, ninguém gosta de matemática, mas só para vocês entenderem como é que nós estamos integrados. Nós não somos parte do universo. Nós somos o próprio universo dentro de nós, né? Então, eu digo assim que imagine a vida, a nossa existência pessoal, eu, Marco, aí tem, digamos, a Adélia, a Carla, que eu sei, vamos imaginar lá que os meninos lá da Fisioquante que estão aí, né? O Luiz Viana, o Nivaldo, o Fogaça, o Joni, a Rita, a Silvia, enfim, todos eles, né? Então, aí cada um é uma pessoa. Vocês conhecem ela, cada um é uma pessoa, tá? Então, vamos imaginar que cada pessoa dessa dentro de um oceano cósmico, seja igual ao oceano de água, esse oceano que nós vamos na praia, né? Então, cada um de nós somos uma onda. Então, cada manifestação da vida é uma onda. Eu sou a onda Marco, aí tem a onda Carla, a onda Gabriela, a onda Gilberto, enfim, cada um é uma onda. Aí, vivemos por um período de tempo, diante da imensidão do tempo, vivemos muito pouco, e aí, a hora que a onda quebra no mar, nós morremos. Quando nós morremos, nós somos integrados de novo ao oceano, de qual nós nunca deixamos de ser. Então, nós somos a existência. Hoje nós somos uma pessoa individual, e a hora que formos embora, nós retornamos ao próprio universo, do qual nunca saímos. Tá? Essa é uma frase poética que eu deixo para vocês hoje. Eu quero agradecer essa paciência de vocês ouvirem um pouco de física, um pouco de astronomia, ligada à biologia, né, que foi essa a proposta que nós fizemos hoje, tá? E vale a pena nós incrementarmos a nossa percepção para você perceber um mundo melhor. Dá para nós falar um dia desses sobre as pessoas que perdem um pouco a percepção ou alteram a percepção e são consideradas, assim, oligofrênicos, retardados, loucos, etc. Tudo isso a física pode explicar da onde veio essa percepção alterada, né? Então, agradeço aí a equipe da Fisioquantic, primeiro, em nome do Epson e de toda a equipe que nos ajuda, tá? A equipe da EORA, tá? Com a Mari e o pessoal dela lá, tá? A equipe da Catalmedic, que estão aí sempre nos prestigiando, a todos os representantes da Fisioquantic, a todos os alunos que eles conseguem trazer para essas aulas, e tomara que esse conhecimento venha somar alguma coisa para vocês, tá? Tudo que é conhecimento soma, tá? Eu, como falo, eu todo dia estou lendo uma coisa diferente, nem que seja geografia, história, física, matemática, medicina, né? Então, nós estamos aqui para aprender, tá? Agradeço a todos vocês, um grande beijo, boa noite, bom final de semana, tá?